Olá, meus queridos! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para aprendermos mais da palavra do Senhor. Queremos aqui agradecer novamente a cada um que tem acompanhado conosco os nossos estudos, essas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe a cada um e dê realmente um desejo de sempre, cada um estar na presença do Senhor. Como é maravilhoso podermos adorar e louvar ao Senhor. Nós podemos, mesmo nesse distanciamento social, estarmos em comunhão com os irmãos e com Deus. E nós queremos aqui agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e também colocar na presença do Senhor os pedidos de oração que foram feitos durante essa semana. Vamos colocar diante de Deus a vida do Alziro e de toda a sua vida sentimental. Cileia Soares, ela pede oração pelo esposo, ele foi atropelado e passou por uma cirurgia no pé. Tânia, que também passou por uma cirurgia na cabeça. Silvani, também, por cirurgia também, essa semana, no dia de ontem, ela passou por uma cirurgia. O Seu Divino, pai da minha cunhada Thelma, ele ainda continua internado devido a complicações no seu pulmão, devido a uma pneumonia, mas o Senhor já está restaurando a vida dele. Nosso irmão Ramon, tio da nossa irmã Isaira, ele está internado com Covid, está grave, mas pela graça do Senhor, ele vai ser curado também. E claro, pela vida de minha mãe, de minha irmã Angelita, pelo meu sobrinho Lucas, que estão lá em Mato Grosso, que o Senhor venha abençoar cada dia mais a vida deles, guardando e suprindo em todas as suas necessidades. E claro, vamos continuar orando para que o Senhor venha trazer cura para a nossa terra, venha trazer cura para esse vírus que está consumindo a vida de tantas pessoas. Que oremos para que o Senhor nos dê paz e segurança e abra os nossos corações e as nossas mentes para aprendermos mais da palavra do Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos entregar todos esses pedidos que foram feitos aqui, Senhor. Ó Pai, que o Senhor estenda a mão sobre a vida do Alziro, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dele, de sua vida sentimental. Sei, ó Deus, com a nossa irmã Cileia, seu esposo, ó Deus, que passou por uma cirurgia. Senhor, estenda tuas mãos sobre ele, que ele venha, ó Deus, venha restabelecer a saúde dele a cada dia, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela vida da Silvani também, que passou por uma cirurgia. Vá ali, visita aquela pessoa, ó Deus, fica com seus familiares, dê paz e tranquilidade a cada um. Pela Tânia, Senhor, que o Senhor continue ali restaurando a sua saúde, ó Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a vida também do Ramon, ó Deus. Senhor, estenda tuas mãos sobre ele, venha trazer cura, Senhor, para esta vida. Livre-o, ó Pai, desse vírus maldito, Senhor. Sê também com o Seu Divino. Senhor, estenda tuas mãos sobre ele ali, ó Pai, que ele venha a ser restaurado, tanto física quanto espiritualmente, a cada dia, ó Pai. Sê com ele. Te peço também pela vida de minha mãe, de minha irmã, Senhor, de meu sobrinho que estão ali em Mato Grosso. Estenda tuas mãos sobre eles, ó Deus. Sustente em todas as suas necessidades, dê paz, dê tranquilidade, e que a cada dia também eles venham conhecer e reconhecer que só o Senhor é Deus, ó Deus. E é o único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Ó Pai, nós clamamos também, Senhor,
Que o Senhor venha curar a nossa terra, ó Pai, desse vírus que tem consumido a vida de tantas pessoas. Ó Pai, estenda tuas mãos sobre a vida de cada uma daquelas pessoas que estão enlutadas, ó Pai. Você também com os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal que trabalha na saúde, ó Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre eles, ó Deus, guardando e os protegendo e não os deixe desanimar. Dê sabedoria, Senhor, a cada um dos pesquisadores que estão buscando a cura para esse vírus, ó Deus. O Senhor dê sabedoria a cada um e que no tempo do Senhor, ó Deus, essa vacina, essa cura venha. Em nome de Jesus, Senhor, que venhamos sair dessa pandemia completamente diferentes de como estamos agora, que sejamos pessoas mais humanas, ó Deus, pessoas mais generosas, pessoas que realmente tenham o desejo, ó Deus, de estar ajudando as pessoas. Em nome de Jesus, fica conosco e que Teu Espírito Santo abra os nossos corações e as nossas mentes para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, amém e amém. Então, meus queridos, hoje nós vamos para a nossa lição de número 11, que é oração e generosidade. O nosso texto base encontra-se em Hebreus, capítulo 13, 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, e o Salmo de número 24. E os objetivos da nossa lição de hoje são compreender que é responsabilidade dos crentes suprir a Igreja de Cristo, compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade e ofertar com generosidade e alegria. E o nosso texto áureo encontra-se em Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Versículo 16. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Em sua carta aos Coríntios, Paulo fala em dinheiro, cuidado e generosidade. Suas palavras, elas estão relacionadas com as severas privações que os irmãos de Jerusalém estavam passando, todas as necessidades que eles estavam passando, devido a resultado de fatores políticos, climáticos e perspectivas escatológicas equivocadas da época. Seja como for, o fato é que Paulo convoca a igreja de Corinto ao exercício de cuidado, e essa motivação dos problemas não importava a Paulo, porque ele sabia que em situações como estas sempre haveriam desculpas do tipo: esse problema não é meu, cada um que assuma as consequências dos seus atos. Com isso, Paulo nos ensina um grande princípio: é responsabilidade sua, é responsabilidade minha suprir a Igreja de Cristo por meio de recursos que Deus colocou sob a nossa responsabilidade, como está escrito em 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Todos os recursos para suprir as necessidades da igreja e nossa generosidade em ajudar o próximo já foram dados por Deus e estão em nossas mãos. O dízimo é um dever de todo cristão que nunca, jamais deve ser negligenciado. Paulo, entretanto, recomenda um critério mais amplo, sem a preocupação de limitar o percentual de oferta. Cada um deve dar segundo propõe o seu coração, segundo a prosperidade que o Senhor lhes deu. 2 Coríntios 9, 7. Porque a prática da generosidade nos torna semelhantes a Cristo. Generosidade praticada com alegria gera no coração de quem é abençoado um sentimento de gratidão a Deus.
E quanto mais amor formos capazes de compartilhar, mais pessoas se levantarão diante de Deus para interceder por nós em oração, nos ensina Paulo em 2 Coríntios 9, 13 e 14. Generosidade promove a gratidão entre nós, mas também a gratidão de Deus, que é quem nos dá toda a provisão. Somos totalmente dependentes de Deus. Se estamos cansados, Ele dá forças, como está escrito em Mateus 1, 28 e 30. Confusos, Ele dá sabedoria. Tiago 3,17. Perdidos, Lucas 9,10. Solitários, Mateus 28, 20. Culpados, Mateus 9, 6. A criação está sob o domínio de Deus. A Bíblia nos ensina que tudo deve ser feito com amor, o que envolve o pensamento no próximo. Hebreus 13, 16. Por mais que o mundo seja injusto e cruel, precisamos lembrar que Deus é justo, fiel e misericordioso e que Sua palavra nunca mudará. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é aquele descrito em João 3,16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que se vê nesse trecho é o infinito amor de Deus pelo mundo. A expressão de tal maneira tem um significado bastante intenso, a ponto de essa intensidade ter resultado na entrega do Filho dele. Fica evidente que uma das formas de expressão do amor de Deus é a generosidade, posto que a natureza de Deus é a generosidade. Nele estão contidos o amor e a generosidade. O nosso Deus é assim, generoso, e quando somos generosos, expressamos a natureza dele também em nossas vidas. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Gênesis 2:9. Havia beleza na criação de Deus e ela era boa. Em Gênesis é repetidas algumas vezes sobre a criação. E viu Deus que era bom. Ele sempre nos entregou o seu melhor. Quando você for generoso com alguém, entregue algo que te custe. Entregue o seu melhor. Seja generoso da forma que nosso Pai é. É exatamente isso que o Novo Testamento nos ensina, conforme vemos no livro de Hebreus 13:16, onde diz que não se cansem de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Foi por esta razão que o apóstolo Paulo inicia o capítulo 16 da sua primeira carta aos Coríntios, falando a respeito da coleta para o povo de Deus. Contudo, precisamos, antes de tudo, entender o porquê que Paulo trata dessa coleta aos irmãos da Judéia. Ao escrever a sua carta aos Gálatas, o apóstolo relata que subiu a Jerusalém com Barnabé e com Tito, a fim de expor que pregava o evangelho aos gentios. Então Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a ele e a Barnabé a mão direita em sinal de comunhão. Em razão disso, ficou acordado que Tiago, Pedro e João pregariam o evangelho aos judeus, enquanto Paulo e Barnabé aos gentios. Lá no final do versículo 10, Tiago e Pedro pediram a Paulo e Barnabé que se lembrassem lá também dos pobres, lembrasse sempre dos mais necessitados. Acontece que naqueles dias havia uma grande instabilidade política em Jerusalém, devido a quê? A razão da rebelião
e da violência de judeus nacionalistas contra o Império Romano. Além disso, houve um equívoco quanto à volta de Cristo, posto que os judeus entenderiam que esse evento ocorreria lá naqueles dias. Em consequência, esses fatos, somando-se com os fatores climáticos naturais que afetaram a região da Judéia, os irmãos que ali viviam, bem como os prosélitos, que eram os recém-convertidos de outros lugares, que no Pentecostes se haviam tornado discípulos e que lá continuaram por algum tempo em Jerusalém para aprender mais sobre a verdadeira fé, começaram a passar por necessidades, começaram a passar fome e privações, já que Herodes se empenhou em perseguir a congregação em meados dos anos 40 da era cristã. Foi aí então que o apóstolo Paulo se lembrou da recomendação de Tiago, Pedro e João para não se esquecer dos pobres. Gálatas 2, 7 a 10. Diante desse quadro, o amor por seus irmãos e irmãs espirituais induziu Paulo a organizar uma coleta entre as congregações da Acaia, na Galácia, na Macedônia e também no distrito da Ásia. Paulo, então, organiza e supervisiona um fundo de auxílio e amparo para os cristãos pobres da Judéia, sendo que, por volta lá do ano 53, ele disse aos coríntios: quanto à coleta que é para os santos, assim como dei ordem às congregações da Galácia, fazei do mesmo modo também vós. No primeiro dia da semana, cada um de vós na sua própria casa, ponha algo de lado em reserva, conforme tiver prosperado. Então, aos homens que vós aprovardes por cartas, a estes eu enviarei para levarem a vossa bondosa dádiva a Jerusalém. 1 Coríntios 16, versículos 1, 3. Um ano mais tarde, Paulo disse que a Macedônia e a Acaia estavam também participando desta coleta. E quando as contribuições foram enviadas a Jerusalém, a presença de representantes no distrito da Ásia parece indicar que congregações naquela região também tinham contribuído, como temos escrito em Atos, capítulo 20, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4 e capítulo 9, versículos 1 e 2. Ninguém era obrigado a dar mais do que podia. Antes, era uma questão de equiparação, de igualdade, para que qualquer sobra pudesse suprir a deficiência entre os santos em Jerusalém e na Judéia. E Paulo nos diz: faça cada um conforme tem resolvido no seu coração, não de modo ressentido, nem sob compulsão, pois Deus ama o doador animado, o dador animado. 2 Coríntios 9, 7. Podemos aprender muito sobre contribuições voluntárias por considerar a atitude dos participantes no programa de ajuda para os santos no primeiro século. A coleta ia além da preocupação com colaboradores pobres de Jeová. Dava a entender que havia um vínculo de fraternidade entre cristãos, judeus e gentios. Oferecer e aceitar contribuições indicava união e amizade entre esses gentios e judeus. Partilhavam as coisas em sentido material e espiritual. Romanos 15, 26 e 27. Paulo talvez não tivesse originalmente convidado os cristãos macedônios a participar. Eles também, os cristãos da Macedônia, eram muito pobres. Todavia, eles rogavam pelo privilégio de dar. Ora, embora eles passassem por uma grande prova sob tribulação,
alegremente deram, além de sua capacidade real. É aquela boa e velha história. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar, nem tão rico que não necessita ser ajudado. Todos nós precisamos ajudar. A grande prova, pelo visto, incluía acusações de que praticavam religião ilícita aos romanos. Por isso, compreensível que tivesse empatia com os irmãos lá da Judéia, que sofriam dificuldades similares a eles. Desde o primeiro século, muito tem mudado, mas não os princípios básicos. Os cristãos são corretamente informados sobre necessidades financeiras. Quaisquer contribuições que façam para os necessitados devem ser voluntárias, motivadas pelo amor a Deus e ao próximo, conforme Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31. As medidas de socorro tomadas a favor dos santos no primeiro século mostram que a administração de tais contribuições tem de ser bem organizada e escrupulosamente honesta. Naturalmente, Deus se apercebe das necessidades e Ele faz provisões para os seus servos, a fim de que continuem a transmitir as boas novas do reino a outras pessoas, apesar das dificuldades. Mateus 6, 25 a 34. No entanto, todos nós podemos fazer a nossa parte, não importa qual seja a nossa situação econômica. Deste modo, quem tem muito não terá de mais, e quem tem pouco não terá de menos. 2 Coríntios 8,15. Você tem contribuído? Você tem sido generoso? Você tem contribuído com as obras sociais da sua igreja? Você tem contribuído com a sua comunidade, dando para aquelas pessoas, doando para aquelas pessoas que têm mais necessidade? Você tem ajudado as pessoas? Como tem sido isso para você? É tão bom ajudar as pessoas. Muitas das vezes, a gente que está doando se alegra mais do que aquele que está recebendo. Temos que ter isso em nossos corações e podermos doar com alegria. Doar realmente de dentro do nosso coração. Se a gente ver alguém que esteja tenha necessidade, esteja necessitando de algo, possamos estender as nossas mãos para essa pessoa. Oremos para que o Senhor nos dê esse desejo de sempre ajudar as pessoas, aqueles que necessitam. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, e que assim, ó Deus, como os crentes da igreja primitiva sempre ajudava aqueles que necessitavam, nós também, ó Deus, possamos ajudar a todos aqueles que necessitam e através, ó Deus, dessas ações possamos demonstrar o Teu amor, ó Deus, a todas as pessoas. Nos ensine, Senhor, a dar com alegria, Senhor, a dar, ó Deus, de tudo aquilo que temos ganhado, nós possamos também destinar um pouco para aquelas pessoas que sofrem, ó Deus, que passam fome, que necessitam, ó Deus, mas que também possamos falar do Teu amor a essas pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor continue conosco e nos dê, ó Deus, paz e alegria em tudo que formos fazer. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. E devemos sempre dizer: obrigado, Senhor, por todas as pessoas que o Senhor levantou e tem levantado para ajudar. Que a Sua maravilhosa graça
as acompanhe todos os dias das suas vidas e das nossas também. E se você tem um pedido de oração, coloque aí nos comentários, no chat, que na semana que vem estaremos orando por você. E a minha oração neste momento é que o Senhor dê a cada um de vocês, a cada um de nós, o desejo de estar mais perto dele, o desejo de fazer o bem. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo dos seus cuidados e da sua proteção. E eu me despeço de vocês com a oração que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.